Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e amigos, alunos do canal teológico Voz Profética. Vamos dar início a partir de agora na lição de teologia. Olha aqui, gente, material novo, primeira aula de teologia. Para você que está estudando conosco, aulas online, aulas gratuitas via YouTube. E você que quiser adquirir o seu material, é fácil, é simples, é prático. É só você ligar no zap que aparece aí na descrição do vídeo, no rodapé do vídeo, e você vai encomendar conosco o kit básico. São 20 livros, né? Então tem lá, ó, teologia, cristologia, soteriologia, amartiologia, todas as matérias, antropologia, angelologia, geografia bíblica, pneumatologia, bibliologia do Antigo Testamento, bibliologia do Novo Testamento e por aí vai. São 20 livros o curso básico, 30 livros o curso médio e 40 livros o bacharel em teologia. Curso livre, pessoal. Você vai assistir às aulas online, vai receber um material didático como esse daqui, vai acompanhar as aulas, vai ler o livro, vai fazer a prova no final do livro e aí ao final de todas as provas você envia pra gente, a gente vai estar enviando para você o seu lindo certificado, do Instituto Teológico Itadesp, assinado pelo nosso reitor, diretor, presidente Josiel Saraiva, pastor Josiel Saraiva, certo? Ele que assina o certificado, autenticado em cartório, carteirinha, credencial de estudante, para você comprovar que você realmente é aluno do Itadesp, Instituto Teológico das Assembleias de Deus em São Paulo, reconhecido em todas as igrejas da Assembleia de Deus em São Paulo e em todo o Brasil. E nós estamos aqui, né, para fazer essas aulas para você a partir de hoje, tá certo? Então é fácil, é simples, é prático, é uma bênção para você obreiro, para você diácono, presbítero, evangelista, você pastor que quer adquirir um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Está aqui, ó, o material didático, uma riqueza, coisa linda, bênção de Deus aqui para a sua vida, tá certo? E hoje nós vamos dar início à primeira disciplina, a primeira matéria, que é teologia. E aqui no verso você vê do curso a grade curricular, todos os cursos, tá vendo aí, ó, certo? Então é exatamente isso que nós vamos aprender a partir de hoje, né? E tudo baseado na Bíblia Sagrada. Adquira o seu material agora mesmo, entre em contato conosco. Eu sou o pastor Rubens Santos. Para quem não me conhece, você vai nos seguindo, aos pouquinhos você vai nos conhecendo. É um prazer, uma satisfação, uma honra estar aqui para ministrar a aula de teologia para você, ok? Eu ministro aula de teologia há muitos anos, desde quando eu tinha aproximadamente 25 para 26 anos de idade, tá? Tô beirando 50, ministrando aula. Já ministrei aula pela Faculdade Teológica em Betel, já ministrei aula em vários núcleos, ok? Ok, pessoal, já ministrei aula na Faculdade Teológica em Betel em São Paulo, em vários núcleos, na zona leste de São Paulo, e hoje estamos aqui em Pernambuco, ok? Hoje estamos aqui em Pernambuco e estamos aqui para todo o Brasil via internet. Gente, é riqueza isso aqui, ó. Isso aqui é riqueza, isso daqui é relíquia, é bênção, é palavra de Deus dita e explicada para você, tá bom? Tá aqui, ó, material didático, aqui tem 10 livros, Você pode adquirir o seu kit e a gente entrega para você pelos correios com muita facilidade, tá certo? Então vamos dar início à aula em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir aqui então o nosso livro. Vamos abrir o nosso livro na nossa primeira lição, na introdução. Vamos abrir aqui na introdução. Teologia, doutrina de Deus. Teologia, doutrina de Deus. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos, ok? Lembrando, como está escrito aqui na primeira página, Oséias capítulo 4, verso 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Então, conhecimento constrói, falta de conhecimento destrói, enfraquece uma sociedade, enfraquece uma família,
né? Enfraquece o povo de Deus. Oséias capítulo 6, versos 3, está escrito lá: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Timóteo aconselha, Paulo aconselha Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13: persiste em ler, exortar e ensinar. 2 Pedro capítulo 3, verso 18, pessoal, está escrito lá, amigos, irmãos, alunos, crescei na graça e no conhecimento. Quem cresce na graça e não cresce no conhecimento é como se crescesse no corpo, mas não crescesse a cabeça pequenininha, corpo grande, cabeça pequena. Quem cresce muito no conhecimento e não cresce na graça de Deus, tem a cabeça grande, cabeça grande, enorme, e o corpo fininho. Então, para ele ter um corpo equilibrado, tem que crescer na graça e no conhecimento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios capítulo 4, verso 7: sabedoria é a coisa principal. Que Deus nos livre da covardia que teme novas verdades, que Deus nos livre da preguiça que aceita meias verdades, e que Deus nos livre do orgulho que pensa em saber toda a verdade. Longe de mim isso, longe de nós isso, né? Acharmos que sabemos tudo. Ninguém sabe tudo, a gente sempre tem muito que aprender uns com os outros. E no índice aqui, do nosso livro, você que está com o nosso livro para nos acompanhar, fica muito mais fácil com o livro, né? Vamos falar sobre a existência de Deus, Deus e a criação, a natureza de Deus, a personalidade de Deus, a divindade de Deus, os atributos naturais de Deus, a divindade de Deus, já falei, né? Os atributos naturais de Deus, os atributos morais de Deus, os nomes de Deus, a Santíssima Trindade, a teofania de Deus. Vamos falar sobre monoteísmo, politeísmo, agnosticismo, panteísmo, deísmo, ateísmo, materialismo. O Deus verdadeiro que o mundo não conhece. Olha que assunto interessante. Pode até ser um esboço de tema de pregação para você aí, pregador. Motivos para crer em Deus, crença universal em Deus e revisão geral, ok? Na introdução, acabei de ler o índice para vocês aqui do material didático da Itadesp, né, do nosso curso teológico. Na introdução, vamos falar agora e saber sobre quem é Deus, o que a Bíblia diz sobre Deus, o que a sociedade diz sobre Deus, o que dizem os cientistas sobre Deus, o que os ateus dizem acerca de Deus, você sabe? Então você vai ficar sabendo agora. Quais são as provas que Deus existe? Todas essas perguntas terão respostas aqui na aula, tá bom? Vamos lá então? Então eu vou seguir com o livro didático do Itadesp como um guia para que a nossa aula comece muito bem, tá certo? Então vamos ler aqui. Vivemos em um universo cuja imensidão pressupõe ter um Criador poderoso. Universo cuja beleza, desenho e ordem apontam para um sábio legislador. Mas quem fez o Criador? Podemos recuar no tempo partindo da causa para o efeito, mas não podemos continuar nesse processo de recuo sem reconhecer um sempiterno. Este ser eterno é Deus, o eterno, a causa e a origem de todas as coisas boas que existem. Continuando. Deus é o centro da vida e de todo o universo. Neste livro, estudaremos sobre a existência de Deus e a personalidade deste ser eterno. Não sabemos tudo sobre Deus, mas o pouco que sabemos é suficiente para termos uma fé inabalável neste soberano Deus. Os temas principais que estudaremos sobre Deus são sua existência, sua criação, sua natureza, sua personalidade, sua divindade, seus atributos, seus nomes e etc. Então o assunto já fala teologia, estudo sobre Deus ou tratado sobre Deus. Teologia é uma palavra grega, de origem grega, theos,
que significa Deus. Logia, estudo ou tratado. Estudo de Deus, teologia. Mostraremos algumas seitas errôneas que ensinam doutrinas falsas sobre Deus. Comentaremos sobre a Santa Trindade, sendo Deus Pai a primeira pessoa da Trindade. Estudaremos Deus de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, que é o fato principal da prova do Criador. Outro fato que também tem provado a existência de Deus é a arqueologia. Arqueologia. A palavra arque no grego é princípio, começo ou início, estudo dos começos, dos inícios, do princípio, através de materiais, né? É a arqueologia. A arqueologia estuda o princípio das coisas, né? Muitos dos que dizem ateus têm tentado provar que Deus não existe. Mas o próprio ateu, quando tenta provar que Deus não existe, está simplesmente provando que Deus existe de fato. Porque não se pode contestar algo que não existe, não é mesmo? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 13. Você que é leitor da Bíblia sabe muito bem essa declaração expressa sobre Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, quando não existia dia, ele já existia. Ele é eterno, não tem início e não tem fim. É atemporal, não depende do tempo e não está preso ao tempo. E foi ele quem criou o tempo. E quando eu falo de tempo, eu falo de passado, presente e futuro. Aqui no livro, continuando na nossa leitura dinâmica, né? Você pode acompanhar, você que tem o livro aí. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse capítulo 22 e verso 13. Então, aqui o Senhor Jesus está dizendo: eu sou o Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Ou seja, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o princípio e eu sou o fim. E aqui na introdução ainda, qual é a definição de teologia? Vamos lá então. A palavra teologia, pessoal, vem das duas palavras gregas que significam o estudo de Deus, como eu já disse aqui. Teologia cristã é apenas uma tentativa de entender ou compreender um pouco Deus como revelado na Bíblia. Por quê? Porque nós nunca vamos compreender Deus na sua totalidade, na sua plenitude. Vamos compreender da maneira que podemos, que a nossa memória, a nossa inteligência alcança. Nenhuma teologia vai completamente explicar a Deus e seus caminhos, porque Deus é infinitamente e eternamente maior do que somos, incomparavelmente, não é verdade? Portanto, qualquer tentativa de descrevê-lo por completo vai falhar. Agora leiamos que passagem maravilhosa que está escrito no livro de Aos Romanos, capítulo de número 11. Aos Romanos, capítulo de número 11. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Aos Romanos, capítulo de número 11. Deixa eu ver aqui, deixa eu folhear a Bíblia aqui. Aos Romanos, capítulo de número 11, versos 33 até o verso 36. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Vamos lá então. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36 diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Verso 36 de Romanos capítulo 11. Porque dele, vírgula, e por ele, vírgula, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Que hino de adoração lindo, maravilhoso. Romanos capítulo 11, versículos 33, 34, 35 e 36. Que bênção, né, irmãos? No entanto, Deus quer que o conheçamos o máximo possível. E teologia é a arte e ciência de conhecer e entender o que podemos sobre Deus de uma forma organizada e compreensível. Muitas pessoas tentam evitar a teologia porque acreditam que a teologia traz discórdia. No entanto, quando compreendida de forma adequada, teologia une as pessoas. Teologia é organizar os ensinos da palavra de Deus de uma forma compreensível. Ou seja, qual é o papel da teologia? Organizar a Bíblia por assuntos, porque a Bíblia você encontra de Gênesis a Apocalipse assuntos variados. Por exemplo, tem tipologia no Antigo Testamento que você vai entender, ela vai se descodificar no Novo Testamento. Tem assuntos no Antigo Testamento que você só vai entender na medida que você vai lendo toda a trajetória do propósito de Deus, nas leis, nos profetas e assim por diante, ela vai se cumprindo, né? Então, é necessário que separe ou sistematize os assuntos da Bíblia para que fique mais fácil o entendimento. A teologia faz isso, ok? A teologia bíblica e própria é uma coisa boa. Ela se resume nos ensinamentos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17 da seguinte maneira. Vamos ler aqui o que foi que Paulo escreveu a Timóteo nos capítulos 3, versos 16 e 17. Vamos ver? Então vamos lá, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. O que Paulo escreveu ao seu discípulo, jovem obreiro Timóteo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que nós percebemos aqui? Que a Bíblia, a palavra, ela tem um poder de aperfeiçoamento naquele que lê e a pratica. Então a palavra ela é viva, né? O conselho de Paulo é: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que palavra linda, maravilhosa do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, né? E para nós também. O estudo da teologia, então, é nada mais do que aprofundar-se na palavra de Deus para descobrir o que ele tem revelado sobre si. Então Deus se revelou ao homem através da sua palavra. Ele deixou os seus mandamentos, a sua vontade expressa para nós. Então, quanto mais entendermos a Bíblia, mais entenderemos sobre Deus. Quando fazemos isso, vamos conhecê-lo como o Criador de todas as coisas. Não só o Criador, mas também como sustentador de todas as coisas e o juiz de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Como já lemos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando Moisés perguntou quem o estava enviando a Faraó, Deus respondeu: eu sou o que sou. Lá em Êxodo capítulo 3, versos 14. O nome eu sou indica personalidade, persona, pessoa. Deus tem um nome, assim como ele Deus tem um nome, assim como ele tem dado nomes, a outras pessoas. O nome Eu Sou ilustra uma personalidade livre.
com propósito autossuficiente. Então, quando Deus ele diz eu sou, ele mostra que ele é uma pessoa livre com propósito autossuficiente. Deus não é uma força celeste ou uma energia cósmica. Não. Ele é um ser onipotente. Já digo logo para você, né? A palavra oni significa todo. Ele é todo potente, ok? Onipotente. Ele é autoexistente e autodeterminante, com uma mente e vontade. O Deus pessoal que tem revelado a si mesmo à humanidade através de sua palavra e de seu Filho Jesus Cristo. Então nosso Deus não é uma influência cósmica, o nosso Deus é uma pessoa. Nosso Deus é um ser que age por si, pensa por si, se move por si, ele é autossuficiente, ele não depende de ninguém para ser o que ele é, ok? Ao contrário, todos dependem dele, né? Continuando, a leitura aqui da introdução, da definição de teologia, pessoal. Estudar teologia é conhecer a Deus para que possamos glorificá-lo através de nosso amor e obediência. Como que podemos glorificar a Deus? Amando e obedecendo a sua palavra. Note a expressão glorificar, note a progressão aqui. Temos que conhecê-lo antes de podermos amá-lo e precisamos amá-lo antes que possamos desejar obedecê-lo. Como resultado, nossas vidas vão ser enriquecidas pelo conforto e esperança que ele dá àqueles que conhecem, amam e obedecem a ele. Teologia pobre e uma compreensão superficial e errada de Deus vão apenas piorar nossas vidas ao invés de trazer o conforto e esperança aos quais almejamos. De acordo com o Dr. J.I. Packer, resumiu tudo isso muito bem ao dizer: conhecer a Deus é de importância crucial para vivermos nossas vidas. Somos cruéis a nós mesmos se tentamos viver nesse mundo sem conhecer o Deus que o administra e a quem o mundo pertence. O mundo se torna um lugar estranho, maluco e cheio de dor, e a vida se torna um assunto desapontante e desagradável para aqueles que não conhecem sobre Deus. Tropeços e erros estúpidos como se com os olhos vendados, sem nenhum sentido de direção e sem nenhuma compreensão do que está ao seu redor. Dessa forma você pode desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Todos os cristãos devem ser consumidos com teologia, o estudo pessoal e intenso de Deus, para então poderem conhecer, amar e obedecer ao Deus com quem iremos passar toda a eternidade, ok? Então aqui foi uma introdução à teologia, ok? Isso aqui é uma introdução à teologia. Agora sim, nós vamos para a lição de número 1. Vamos então para a lição de número 1.